Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Engenharia em Curso. Quem fala com vocês é o professor engenheiro civil Jess. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar um novo curso aqui no canal, um curso sobre estática voltada para a engenharia civil. Assim como eu tinha prometido nos últimos vídeos aqui do canal, falando que a gente ia dar início a um novo curso. Então hoje é a primeira aula sobre este curso. E todo o curso, pessoal, vai ser baseado no livro Estática Mecânica para a Engenharia do Hibbeler, ok? Esse livro aqui, tá? Vou aproximar aqui para vocês poderem verem com calma. Eu tenho ele na 14ª edição, certo? É da editora Pearson, aqui do Brasil. E nós vamos passar por todos os capítulos deste livro. Ele, na verdade, ao total, ele possui 11 capítulos, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho do primeiro capítulo e exercícios aplicados a este capítulo, que é justamente o que mais importa sobre ele, que é sobre conversão de unidades, tá certo? Bom, esse vai ser o vídeo de hoje, dando início, então, ao nosso curso de estática aqui no canal, certo? Então, vamos para a nossa primeira aula. Bom, galera, então, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa primeira aula do curso de estática do livro do Hibbeler, certo? Estática Mecânica para Engenharia. Bom, na aula de hoje a gente vai ver sobre conversão de unidades, que é um tema que está contido no primeiro capítulo do livro, ok? E ao fim desse capítulo ele apresenta para a gente alguns pontos importantes relacionados não só com esse primeiro capítulo, mas também com todos os capítulos, com todos os temas que virão a seguir. Que seria a parte de conversão de unidades, ou seja, justamente saber trabalhar com essas conversões de unidades, né? E também alguns pontos muito importantes que a gente tem que ter em mente para poder facilitar a resolução não só dos exercícios desse primeiro capítulo, mas também dos capítulos seguintes, ou seja, quando a gente for resolver exercícios sobre momento estático, sobre momento de inércia, sobre atrito, enfim, sobre outros assuntos, a gente tem que ter em mente todos esses pontos, né, todos esses conceitos. Bom, primeiramente, o que é estática, né? Estática é o estudo dos corpos que estão em repouso ou se movendo com uma velocidade constante. Uma partícula, ela possui massa, ok? Mas suas dimensões, elas podem ser desprezadas. Um corpo rígido, ele não se deforma sob a ação de uma carga. Aqui na estática, a gente trabalha muito com os conceitos de partícula e também com os conceitos de corpo rígido. Uma força, ela é considerada como um empurrão ou um puxão de um corpo sobre outro, ok? Lembrando que uma força, para ser aplicada, para ser considerada, ela tem que ser uma ação de um corpo sobre um outro corpo. Supõe-se também que as forças concentradas, elas atuam em um único ponto sobre um corpo, ok? Você pode ter, por exemplo, um carregamento distribuído, por exemplo, numa viga, né? Uma viga, digamos, e esse carregamento ao longo de todo o comprimento da viga, ele pode ser considerado como uma força concentrada atuando no centro geométrico desse carregamento. Por exemplo, um carregamento retangular, uma força concentrada para esse carregamento pode ser considerada atuando no seu ponto médio, ok? Tem-se em mente também que as 3 leis do movimento de Newton, né, devem ser memorizadas, ou seja, a primeira lei, que é a lei da inércia, né, a conservação da inércia. A segunda lei, que seria a nossa famosa equação que força é igual a massa vezes a aceleração. E tem-se que ter em mente também a terceira lei de Newton, que seria a lei de ação e reação. Essa parte de ação e reação é muito útil na hora da gente determinar as reações de apoio em um sistema qualquer. Além do mais, pode-se dizer que a massa ela é a medida de uma quantidade de matéria que não muda de um local para o outro. Já o peso, pessoal, ele se refere à atração da gravidade da Terra sobre um corpo ou quantidade de massa. Tudo bem? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força, que é o Newton, né, que apresenta aí com a letra maiúscula N, ela é uma unidade derivada. Ela é dada, né, em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E já o metro, o segundo e o quilograma, elas são unidades básicas, tudo bem? Já os prefixos G, M, K, M, Mi e N, né, são usados para representar quantidades numéricas grandes e pequenas. Os 3 primeiros, o G, M e K, que a gente conhece como giga, mega
e quilo são os representantes para grandes quantidades de números, certo? Quantidades numéricas grandes. Já os três últimos, o m, o mi e o n, que a gente conhece como mili, micro e nano, representam pequenas quantidades numéricas, ok? O giga é 10 a nona, o mega é 10 a sexta, o K, né, que é o quilo, é 10 a terceira, o mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6 e o nano é 10 a menos 9. Bom, o seu tamanho exponencial, que foi o que eu acabei de falar aqui, né, ele precisa ser conhecido, bem como as regras para se usar essas unidades no sistema internacional. Pense também, pessoal, que as manipulações algébricas de uma equação elas podem ser verificadas em parte. Tá? Você pode verificar parcialmente se essas manipulações algébricas estão corretas a partir de uma conferência, certo? Você conferir, né, verificar se essa equação ela permanece dimensionalmente homogênea. O que quer dizer isso, professor? Dimensionalmente homogênea. Se as unidades elas coincidem entre si. Por exemplo, se você for fazer um cálculo em que você utilize em dois pontos diferentes uma unidade de comprimento, ambas devem estar na mesma unidade. Você não pode utilizar, por exemplo, o metro em uma parte da equação, ok? E em outra parte da equação você utilizar o quilômetro, por exemplo, sem que haja uma homogeneidade entre essas unidades, tudo bem? Por fim, deve-se sim saber, né, as regras de arredondamento de números. Por vezes, né, na maioria das vezes, ao você obter um resultado, e digamos aqui um resultado final, você deve arredondar ele, né, seguindo as regras de arredondamento. Então, vamos ver aqui exemplos resolvidos do livro. Tá? Vou trazer primeiro o exemplo 1.1 do Hibbeler, 2017, né, sua 14ª edição. E o exemplo 1.1 que pede o seguinte, que a gente converta 100 km por hora em metros por segundo e 24 metros por segundo em quilômetros por hora. Pessoal, a melhor maneira de você fazer esse tipo de conversão de unidade é você utilizar aquele sistema de multiplicação por suas equivalências, ou seja, você pegar a proporção de uma unidade, por exemplo, 1 quilômetro possui 1000 metros e 1 hora possui 3.600 segundos, e fazer o cancelamento das unidades que você precisa fazer o cancelamento. Então, funciona da seguinte forma, é bem simples. Se você tem 100 km por hora, quilômetros fica na parte de cima da equação e a hora fica na parte de baixo, então é só você fazer a multiplicação pela sua equivalência, ou seja, se hora está embaixo, eu vou colocar 1 hora em cima, né, para ser multiplicada, e a sua equivalência na unidade que a gente quer na parte de baixo. Se a gente quer em metros por segundo, então eu preciso colocar segundo aqui. Então, 1 hora está para 3.600 segundos. Da mesma forma como eu quero cancelar os quilômetros, eu coloco ele na parte de baixo e coloco a sua equivalência, 1000 metros, na parte de cima. Assim, hora cancela com hora e quilômetro cancela com quilômetro, restando apenas a nossa unidade metro por segundo. Então, para obter o valor de 100 km por hora em metros por segundo, é só fazer a multiplicação do que restou. 100 vezes 1000 dividido por 3.600 metros por segundo, obtendo o valor de 27,8 metros por segundo, pessoal. Da mesma forma, para transformar ao contrário 24 metros por segundo em quilômetros por hora, é só fazer a mesma coisa, só que agora a gente quer cancelar o segundo e o metro. Então, 3.600 segundos está para 1 hora, assim como 1 quilômetro está para 1000 metros. E aí, segundo vai cancelar com segundo e metro vai cancelar com metro, tudo bem? E aí vai restar apenas a unidade em quilômetros por hora. Para obter o valor, 24 vezes 3.600 dividido por 1000. E assim a gente obtém 86,4 quilômetros por hora. Partindo agora para mais um exemplo resolvido do livro, que seria o problema 1.1, tá? O livro ele chama de exemplo aqueles que ele resolve e problema aqueles que a gente sugere para a gente resolver. No problema 1.1, ele pede que a gente expresse cada quantidade seguinte com um prefixo apropriado. Então, na letra A, ele pede que a gente resolva essa expressãozinha 430 kg ao quadrado, né? Tudo ao quadrado. Na letra B, da mesma forma, 0,002 miligramas com tudo ao quadrado, né? Tudo está dentro do parênteses.
e 230 metros ao cubo na letra C, tá? Então vamos começar a resolução pela letra A, 430 kg ao quadrado. Então, pessoal, é o seguinte, se tudo está dentro do parênteses, tudo está sendo elevado ao quadrado. Então nós vamos ter aqui três valores diferentes. Ó. 430, que é o valor que nós temos aqui, e o prefixo quilo, né? Quilo, ele representa 10 à terceira, e a nossa unidade G. Então a gente pode separar o nosso prefixo K da unidade G. Então a gente faz aqui 430 vezes 10 à terceira, né? 10 à terceira é o quilograma, certo? É o K aqui do quilograma, vezes o G de gramas. Então é só elevar todo mundo aqui ao quadrado. Eleva 430 ao quadrado, 10 ao cubo ao quadrado e também a nossa unidade gramas. Assim, vamos obter 430 ao quadrado igual a 184.900. 10 à terceira ao quadrado vai nos dar 10 à sexta gramas ao quadrado. Percebam que nós podemos diminuir, né, de alguma forma, esse número 184.900 através de uma notação científica. Então, nós podemos ter um deslocamento de 6 casas para cá e obter um 0,185 aproximadamente, né, já que seria 0,1849, e fazer 0,185 e contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, deslocou 6 casas decimais para a esquerda, então represento com a notação científica de 0,185, 10 à sexta. Aqui vai ser então o nosso valor, e o 10 à sexta vezes o 10 à sexta, pessoal, a gente pode representar simplesmente pelo prefixo de mega. O mega ele é representado por 10 à sexta. Então, se nós temos 10 à sexta vezes 10 à sexta, ou seja, teríamos aqui mega vezes mega, ou seja, mega ao quadrado. Então, podemos simplesmente representar o valor de 430 kg ao quadrado como sendo 0,185, megagramas ao quadrado. Passando para a letra B, nós vamos fazer agora 0,002 miligramas ao quadrado, ok? Então vai funcionar da mesma forma como no exemplo anterior. Se nós temos aqui o valor e o prefixo aqui, m, representa milho, ou seja, 10 a menos 3. Então, da mesma forma que nós fizemos no exercício passado, podemos apenas separar aqui o valor como sendo 10 a menos 3, ou seja, o m agora é representado pelo seu valor de 10 a menos 3. Então, leva todo mundo ao quadrado, 0,002 ao quadrado será dado igual a 4 vezes 10 a menos 6, e o 10 a menos 3 ao quadrado será dado por 10 a menos 6. E o nosso g ao quadrado é só a nossa unidade, gramas ao quadrado. Tudo bem? Bom, agora vejam que nós temos o 4, que vai ser o nosso valor, e duas notações científicas aqui, certo? Duas bases 10 sendo multiplicadas. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6, pessoal, pode ser simplesmente representado pela seção micro, certo? Pelo coeficiente micro. Então, a gente pode utilizar o prefixo micro, que representa 10 a menos 6, como está sendo multiplicado um por outro, é só dizer que seria micro ao quadrado. Então, basta associar a unidade e teríamos, por fim, 4 microgramas ao quadrado. Tudo bem? Bom, passando para o nosso item C, faríamos agora 230 metros elevado ao cubo. Então, da mesma forma que a gente fez para os outros, vamos fazer aqui para a letra C. Nós não temos aqui prefixo, pessoal, então basta fazer, né, esse valor de 230 elevado ao cubo e a nossa unidade também elevada ao cubo, ou seja, metros ao cubo. Então a gente teria 12.167 mil metros cúbicos. Então o número aqui está muito grande, então a gente pode de alguma forma representar ele, por exemplo, em quilômetros ao cubo. Então como é que a gente pode fazer isso aqui? Vejam que 12.167 mil a gente pode fazer uma representação científica com 9 casas decimais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 9. Então seria 0,012167. Então, para aproximar isso aqui para 3 algarismos significativos, a gente teria 0,0122. Então ficaria 0,0122 vezes
10 elevado à nona potência, metros ao cubo. Só que 10 à nona a gente pode representar simplesmente como sendo 10 à terceira elevado à terceira, ok? E quem é 10 à terceira, pessoal? 10 à terceira pode ser representado simplesmente pelo coeficiente quilo, certo? Pela letra K, pelo prefixo quilo. Então, a gente pode ter quilo elevado ao cubo, ou seja, a gente pode adicionar esse prefixo à nossa unidade e simplesmente fazer 0,0122 quilômetros ao cubo, ok? Bom, com todos esses exemplos aqui resolvidos, a gente pode então partir com um maior embasamento e resolver aqui o problema, né, proposto na capa aqui desse vídeo, que é um problema elaborado por mim mesmo e pergunta da seguinte forma: será que 2.000 metros ao quadrado é a mesma coisa que 2 quilômetros ao quadrado? Pode ser que algum de vocês aí se confundam ou tenha alguma curiosidade com relação a isso. A gente já viu aqui que provavelmente 2.000 metros quadrados não vai ser a mesma coisa que 2 quilômetros ao quadrado. Então a gente pode fazer o seguinte: transformar 2.000 metros ao quadrado em 2 quilômetros ao quadrado e vice-versa, e realmente verificar se esses valores batem. Então vamos lá, vamos fazer 2.000 metros ao quadrado e passar ele para a unidade de quilômetros ao quadrado. Bom, 2.000 a gente pode representar como sendo 0,002 vezes 10 a sexta, certo? Vou deslocar a casa decimal, 6 casas decimais para a esquerda e assim fazer a multiplicação do nosso valor por 10 a sexta. E 10 a sexta, pessoal, pode simplesmente ser representado como quilômetros, né? Quilômetros ao quadrado, ou seja, 10 a sexta seria o quê? 10 a terceira elevado ao quadrado. Então seria quilo elevado ao quadrado, ou seja, eu posso adicionar esse prefixo à nossa unidade de metros ao quadrado e ficaria então quilômetros quadrados. Já, então aqui, pessoal, 2.000 metros quadrados não é 2 quilômetros quadrados, e sim 0,002 quilômetros quadrados, né? A gente pode aí acabar se confundindo na hora de verificar esse tipo de unidade, né? Essa conversão de unidades. Se a gente fizer o contrário agora, pegar 2 quilômetros ao quadrado da nossa questão e tentar transformar ele para a unidade de metros ao quadrado, a gente vai ter o seguinte: o quilo, né? O quilo ao quadrado aí, do quilômetro ao quadrado, ele pode ser dito como 10 a sexta, tá? E seria 2 vezes 10 a sexta metros quadrados, ou seja, na verdade, 2 quilômetros quadrados seria o equivalente a 2 milhões de metros quadrados. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, a primeira aula aqui do nosso curso de estática do canal. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer aí vários vídeos para dar o prosseguimento a esse curso de estática e espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Forte abraço.